Boa noite, irmãos, que a doce paz de Jesus esteja em cada coração. Para nós é uma alegria estarmos de volta nesse ambiente para, ainda com as limitações, prestar o nosso culto ao Senhor e levar você em casa também fazer o mesmo. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a bênção dele para esse momento de culto, de reverência à sua palavra. Eu quero convidar a irmã Nájila para estar orando e pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, colocamos nossa vida na tua presença, pedindo que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, e que esse culto, Senhor, seja a expressão daquilo que está em nossos corações para entregar somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino Maravilhas Divinas. Esse hino traz uma mensagem muito bonita e você pode cantar conosco o hino número 7 do cantor cristão.
Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, amado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, os seus olhos estão sobre mim. Amém. Paulo, na carta de Romanos, capítulo 1, ele quer apresentar para nós o que ele vai querer falar na epístola aos Romanos. E no versículo 16 ele diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E nós cremos que as pessoas necessitam de salvação do mundo perdido. E é somente em Cristo que a justiça é revelada. É somente o Evangelho que tem poder para salvar. Eu convido você, em suas casas, a cantar conosco essas grandes verdades da palavra de Deus. Graça e esperança de um Deus que
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche-me minha vida entrega pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Para nós é uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Já podemos cantar louvores ao Senhor, dizendo das maravilhas dele, dizendo de que a salvação também vem dele, né? E nós vamos então nesse momento refletir um pouco na palavra do Senhor
e eu quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias em Marcos capítulo 14, capítulo 8, versículo 14. Marcos capítulo 8, versículo 14. Por favor, abra sua Bíblia por gentileza, e aqueles que puderem me acompanham. Diz o seguinte: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis, ou arrazoais, ou discutis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos, não vede? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Vamos orar. Deus querido, no nome de Jesus, queremos te agradecer pelo teu cuidado. Queremos te agradecer pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer pelo alimento na nossa mesa, ó Deus, pela saúde, agradecer pelas vestes, agradecer pela família, agradecer pelos amigos, agradecer pelos médicos, as equipes de saúde e que estão trabalhando tanto em prol da nossa população, agradecer pelo teu cuidado a cada dia, a cada instante. Deus, permita que essa palavra possa trazer à nossa memória boas lembranças e que a gente possa refletir sobre o que o Senhor deseja para nossas vidas, que não haja dispersão, mesmo em casa, que haja reverência, que não tenha a televisão ligada, ou pessoas correndo para lá e para cá, ou brincando, mas que haja reverência, ó Deus, ao meditar na Tua Palavra, e que o Senhor possa falar em cada coração, e que a graça do Senhor possa ser, ó Deus, alcançada em cada vida, em quaisquer lar onde se encontram. Oramos pedindo a Tua bênção, oramos pedindo a Tua graça, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, e que, ó Deus, que diminua eu, e que o Senhor cresça. Esta é a oração que te fazemos, agradecidos já, em nome de Jesus, amém. Queridos, domingo passado nós falamos sobre os anjos anunciando, ou falando a todos que estavam presentes. Eles disseram assim: os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Refletimos sobre os anjos falando para aquelas pessoas, e também para nós, falando ali do trabalho dos anjos. E um outro versículo que eu deixei incompleto, mas que eu queria muito citar domingo, que é o seguinte: nós não sabemos quando tudo isso vai acontecer, a volta do Senhor, quando Ele há de vir. E o próprio Jesus disse em Mateus 24, 27, dizendo assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Rápido, sem dar tempo para mais nada.
tudo o que tínhamos que fazer, tem que fazer antes daquele momento. Hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, ainda estando com os seus discípulos. Como nós esquecemos fácil das coisas boas, dos bons ensinamentos, das boas ações, nós esquecemos rápido. A gente viu há poucos dias aqui no Brasil, o juiz Sérgio Moro foi um herói nacional, quando estava na Lava Jato, e condecorado nos Estados Unidos, mas de um dia para outro ele virou um vilão, virou um traidor. Não entrando no mérito da questão, mas trazendo à memória como nós esquecemos fácil. Uma semana o povo gritava, quando Jesus chegava em Jerusalém: bendito seja, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Na semana seguinte, as pessoas estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos pergunta: e o que eu faço com Barrabás? Solte-o, liberte-o. Jesus, que era o Cristo, o Salvador, aquele que fazia milagres, foi aclamado pela multidão para ser crucificado. Barrabás, que era um bandido, era um contraventor, foi liberto. Então, na verdade, nós esquecemos fácil das coisas. O texto nos mostra Jesus entrando no barco com seus discípulos, e a primeira cena do texto foi o esquecimento. Eles esqueceram de levar pães, levaram apenas um pão. Todos nós esquecemos de muitas coisas. Às vezes nós esquecemos até da higiene bucal, de escovar os dentes. Lá em casa, por exemplo, isso acontece de vez em quando. Nós esquecemos das chaves. Quantas vezes vim para a igreja e esqueci o molho de chave em casa, tenho que voltar, e nem sempre eu volto muito alegre quando eu tenho que voltar para buscar alguma coisa. Mas muitas coisas, esquecer não nos desqualifica em nada, mas muitas vezes causa prejuízo, e nós sabemos muito bem disso. Dependendo do lugar, dependendo da profissão, dependendo do estado que você está, o estado, digo assim, o momento, você pode ter um prejuízo muito grande. Muito bem, a segunda cena do texto, mas quando pensamos em esquecimento, nós esquecemos muitas coisas. Uma vez nós estávamos na casa do meu sogro, e ele era assim, muito observador, e chegamos lá, a esposa dele começou a servir algumas coisas assim para a gente comendo, e a gente começou a comer uma batata frita, e fomos fazendo aqueles petiscos antes do almoço, e de repente a mesa já estava montada, e a gente já começou a comer, e ele deu uma risadinha bem sarcástica e falou: vocês estão com fome mesmo, hein? Esqueceram até de orar, de agradecer. E isso ficou na minha memória. Esquecemos de orar. Então, quantas vezes a gente entra no carro apressado para viajar, e a gente lembra de orar, às vezes quando fura um pneu, ou quando já está bem longe. Puxa vida, esqueci de orar. Quando a gente passa um susto, né? Aí a gente lembra. Mas, meus irmãos, esquecimento é algo natural na vida do ser humano. Muito bem. A segunda cena do texto foi o alerta de Jesus. Quando Jesus disse para eles, e ordenou dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. No versículo 15, a gente lê esse texto. Quando nós vemos a palavra alerta, que Jesus está alertando eles, nos chama a atenção. A palavra alerta nos chama a atenção. Cuidado, Jesus está falando.
guardai-vos, tenham cuidado. Então, na verdade, é uma palavra de alerta. Então, quando nós ouvimos a palavra de alerta, nós temos mais cuidado, significa presta mais atenção, fica mais esperto, se cuida. O sinal amarelo é um sinal de alerta, que diz para nós, para, porque tem um perigo à frente, que é o sinal vermelho, onde você não pode, nós não podemos passar. Mas o texto diz, ordenou. Jesus não só alerta, mas ele ordena. E qual é a ordem dele? Acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus. Acautelar é a mesma coisa que cuidado, guardai-vos, tenha preocupação com isso. O texto de Lucas 2:1 diz assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não é mais Marcos que está falando, mas Lucas está dizendo que o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Um dos principais ingredientes dentro do pão é o fermento, e a ele é dado o poder de conferir volume, sabor e valores nutricionais ao produto. Mas preste atenção, poder de conferir volume, crescer, aumentar, fazer crescer. Esse é a ação do fermento. E o que Jesus está dizendo, cuidado com o fermento, cuidado com a hipocrisia, porque ela é um fermento, ela cresce, ela aumenta, causando uma grande diferença no ambiente onde ela se instala. Mas Jesus diz o que é a hipocrisia, na verdade é ser ou apresentar-se de forma que não representa a realidade do coração, da vida, das intimidades atrás das câmeras, dos holofotes, das vistas dos pais, dos filhos, do cônjuge. A maioria das pessoas sofre dessa fraqueza, da hipocrisia, ou dessa tentação. Até os discípulos de Jesus. E é por isso que Jesus disse, cuidado, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia segundo Lucas. E se eu sou discípulo de Jesus e você, nós não estamos longe desta mesma tentação. O fermento de Herodes, que Jesus também menciona, o fermento tem o mesmo poder de conferir volumes, e significa o racionalismo humano. Tudo deve ter uma explicação. O homem é isso, tudo tem que passar pelo seu racional, tudo tem que ter uma explicação. Isso tem a ver com a soberania humana, com o pensamento que tudo depende de você. Eu tenho pensamento positivo. Almir Sater canta uma música muito bonita, por sinal, que diz: cada ser em si carrega o dom capaz de ser feliz. Na verdade, a felicidade está em Cristo. Então não é que nós temos já esse dom de ser feliz, é Cristo que dá a nós, é Cristo que confere a graça da felicidade a nós. Mas o texto também continua dizendo que esse fermento dos fariseus Deus, concluindo esse pensamento do fermento dos fariseus, nós temos que pensar o seguinte: Deus o pensamento de que o homem está no centro, acabei de falar isso. Acautelai-vos, Jesus falando, significa não se contaminar,
não se envolver, não se misturar, é como uma doença contagiosa, quando nós entramos no racionalismo humano, querendo ter explicação para tudo. O que nós concluímos com isso, é que Deus é o centro, Ele tem resposta para tudo, e Ele é sabedor de tudo, como diz o Salmo 139, Ele é todo poderoso, Ele é ciente de tudo, e Ele está presente em todos os lugares, sabendo de tudo que está acontecendo. Mas eu, um ser humano, não devo ter essa pretensão, porque isso não depende de mim, de nós seres humanos. Mas o texto continua aqui, a terceira cena do texto, Jesus dizendo: os discípulos agora, e arrazoavam, discutiam entre si, dizendo, Ele está falando isso, é porque nós não temos pães, ou nós não temos pão, porque Ele só tinha um, segundo o texto. No versículo 16, vocês não compreendem o que estou dizendo, Jesus está falando. Eu não estou falando de comida, eu não estou falando de pão físico, eu estou falando, vocês têm olhos abertos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, têm uma boa memória, mas não conseguem compreender. Eles estavam como que desligados daquele momento com Jesus e de tudo que Jesus estava falando. Mas Jesus traz à memória deles algumas coisas. Versículo 19 e 20, se você quiser acompanhar, diz assim: Jesus disse: de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos vocês conseguiram recolher? E eles responderam 12. E Jesus disse: e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos sobraram? 7. Jesus está fazendo uma pergunta para eles assim: no momento em que a comida é escassa, no momento em que vocês disseram para mim, despede a multidão porque já é tarde, não tem que comer, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem onde comprar, não tem pães para comprar, mesmo que tivesse dinheiro suficiente, despede essa multidão porque vão embora, e elas se viram pelo caminho. Não foi vocês que disseram isso para mim? Mas eu multipliquei, as pessoas todas se alimentaram, e ainda sobrou em uma 12 cestos, na outra 7. Será que se eu tivesse que alimentar vocês, nós somos apenas 13 pessoas, provavelmente Jesus 12 mais Jesus, será que um pão não seria suficiente? Certamente. Mas Jesus está dizendo: como vocês se esquecem rápido, como a memória de vocês parece não guardar aquilo que é tão importante. Queridos, como nós nos esquecemos fácil das coisas, até mesmo daquelas que Jesus falou para a gente. Nós estamos estudando um livro em casa sobre o coronavírus e Cristo, e o autor daquele livro, John Piper, ele fala sobre que Cristo é a rocha. Em um dos assuntos que ele fala que Cristo é a rocha. E se nós construímos a nossa casa sobre a rocha, o que acontece? O que o texto bíblico fala? Que pode vir os ventos, as chuvas, as enxurradas, os grandes vendavais, mas essa casa não vai cair, porque o fundamento dela está sobre a rocha. E quando Deus manda Moisés falar lá aquela rocha no Antigo Testamento, e mandar Moisés falar com a rocha para sair água da rocha, Moisés irado, porque aquele povo estava clamando, e estava realmente
trazendo picuinha aos seus ouvidos, Moisés fica nervoso e ele bate na rocha com o seu cajado, a água sai. Mas a Bíblia diz que Moisés comete um grande pecado, Moisés peca contra Deus, porque aquela rocha era Cristo. Então, quando o John Piper traz a nossa memória, que nós estamos firmados na rocha, é isso aqui, sobre a palavra, é o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, quando na maior necessidade eu supri, e quando agora eu estou falando de coisas espirituais, de coisas que vocês devem se preocupar, não se contaminar com as hipocrisias, com os prazeres do mundo. Uma das coisas que o fermento de Herodes era tirar o olhar de Jesus e colocar no rei. Uma das coisas é tirar aquela adoração a Jesus e colocar no rei, é tirar o olhar apenas do transcendente, que é Deus que está nas alturas, de Jesus que já nem estava mais aqui, mas para colocar no rei que era real, que colocava comida nas suas mesas, aos quais eles pagavam impostos, mas tinha segurança. Gente, não é o mesmo agora? Quantas vezes nós colocamos esperanças, expectativas em pessoas? Quantas vezes nós colocamos as nossas esperanças num programa, num método, e muitas vezes isso vai falhar, porque tudo é passageiro neste mundo. Mas diz a palavra do Senhor, as minhas palavras não hão de passar. Se Cristo é a rocha, se Cristo tinha suprido a necessidade daquelas pessoas, por que os discípulos estavam discutindo? Por que eles estavam questionando em vossos corações? E Jesus traga eles a realidade. Sabe, irmãos, Paulo também nos orienta, dizendo o seguinte, que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo não atuasse ali, agindo no coração daqueles discípulos, eles não conseguiam enxergar o que Jesus estava falando espiritualmente. Sabe o que acontece conosco? A mesma coisa. Se o Espírito Santo não agir em nós, sobre nós, entre nós, nós vamos ficar apenas vagueando, preocupado com as questões políticas, preocupado com tantas coisas, e a gente esquece do essencial, que é se preocupar com a rocha, descansar na rocha, e descansar porque a nossa casa está segura, porque está construída sobre a rocha. Eu li 1 Coríntios 2, 9 e 10. Eu vejo, meus irmãos, a caminhada cristã como subir de uma longa escada. Cada dia nós subimos um degrau. E quando estamos desanimados com os pesares da vida, que são tantos, e às vezes quase cotidianos, paramos cansados, e às vezes a gente pensa em desistir, mas a gente olha para trás, a gente percebe que já subiu muitos degraus, e muito deles, nós às vezes subimos, podemos falar, galgamos muitos degraus, com suor e lágrimas. Isso é um bom motivo e um incentivo para a gente continuar. É como Jesus estava dizendo, quando vocês precisaram, não supriram. Com certeza, o que está acontecendo no mundo, talvez no Brasil, no mundo, com a pandemia, é atípico, porque talvez a gente nunca mais vê o mundo parar, e até hoje, eu 51 anos, nunca tinha ouvido falar isso, que o mundo parou como dessa vez, parou.
Tivemos outras épocas de pandemia, mas as pessoas não era globalizado como agora, não tinha mais aquela rapidez de comunicação e, enfim, as pessoas também não transitavam tanto como hoje. Mas o Deus que cuidou de nós, do mundo até aqui, com certeza Ele vai continuar cuidando da gente. É o que diz a palavra do Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós, como servos do Senhor, precisamos continuar falando Ebenezer todos os dias, porque nós temos a certeza que Ele cuidou de nós. Mas o que a palavra do Senhor disse, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe, querido, a nossa preocupação maior deve ser fazer a vontade de Deus. Isso tem que trazer a nossa memória, isso tem que ficar na nossa memória gravado, trazendo a memória, fazer a vontade de Deus. Nessa época de pandemia, o que nós vemos é uma solidariedade presente. Isso é bonito de ver. Isso a gente percebe que é uma maneira das pessoas, parece que estão mais solidárias. Essa semana eu liguei para alguém e conversando com a pessoa, e fazia dias que não falava, e ela disse assim: pastor, eu quero doar uma cesta, como é que eu faço? Tem alguém precisando de uma cesta? Falei, nós estamos recolhendo, como que eu faço? Falei, eu estou aqui na igreja sempre, eu vou comprar e levar aí. Gratidão daquela pessoa, solidariedade. Então, na verdade, é uma forma de ver Deus cuidando da gente. Mas o que eu quero dizer para você, se prepare, pois não sabemos o que nos espera. A minha e a sua tarefa é confiar no Senhor. Lembra do hino que eu falei no passado, que nós cantávamos no século passado? É meu, somente meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim, porque nós estamos sobre uma rocha, e a rocha é Cristo. Uma história que alguém conta, que 2 soldados estavam num campo de concentração, num campo de guerra, e os 2 escreveram, e um escreveu, talvez 2 irmãos escrevendo para a mãe, e um escreveu o seguinte: mamãe, aqui tem muita lama, muitos sapos, muitas cobras, aqui é horrível, e eu estou muito triste e angustiado. O outro escreveu: mamãe, as noites aqui são extremamente estreladas, eu nunca as vi antes, e eu estou muito feliz. Sabe, querido, sabe qual é a diferença dos 2? É que um estava olhando só para baixo, só para os problemas, só para as dificuldades, e o outro estava olhando para cima, onde ele podia ver as belezas, além dos problemas, além das cobras, que se eu estivesse lá, talvez eu ficaria olhando para o chão também, porque eu tenho pavor de cobras, mas ele estava olhando além das cobras, além das lamas, além dos insetos, ele estava olhando para o além, de onde poderia trazer um pouco de alegria e de alívio num momento tão angustiante. Os discípulos estão pensando assim. Jesus está falando tudo isso porque nós não temos pão, ou não temos pães, e Jesus olha para eles e fala: vocês precisam trazer à memória que eu multipliquei pães e alimentei multidões, e sobrou muito mais do que tinha antes. Se eu cuidei de vocês até aqui, eu vou continuar, porque eu sou o Senhor da eternidade. Trazendo a minha e a sua memória, eu quero concluir essa palavra lendo o texto de Hebreus capítulo. O texto que eu li, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8,
mas eu quero concluir agora lendo Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus está assentado à destra do trono de Deus, à direita de Deus. E uma das provas que nós temos disso é que Estevão, um dos mártires da igreja, nos seus momentos mais dolorosos, mais triste, mais angustiante, Estevão foi apedrejado. E então Saulo, o apóstolo, estava lá segurando a roupa das pessoas para não sujar de sangue, porque Estevão estava sendo apedrejado, e certamente cada pedrada que Estevão levava o feria, o cortava, o sangrava, e Estevão estava ajoelhado, olhando para cima, e ele disse: vocês estão matando a mim, tirando a minha vida, mas eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Queridos, os momentos mais angustiantes da vida de Estevão, para os momentos mais finais da vida dele, e doloroso, quando as pessoas estavam tirando a sua vida, ele via Jesus em pé, que estava lá pronto para recebê-lo. É como se Jesus estivesse falando: venha, filho, eu estou de braços abertos para recebê-lo. Sabe, queridos, nesse momento de pandemia, de angústia, de tantas preocupações, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para o alto, porque de lá vem a nossa esperança, de lá vem a nossa solução. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos um hino que diz: olhando para Cristo, autor da salvação. Então é olhando para Jesus que nós vamos vencer as batalhas. Que Deus te dê força, te dê ânimo, e que a sua maior preocupação seja obedecer à voz do Senhor. Qual é a sua maior preocupação? Com falta de pão? Ou com obedecer à voz do Senhor? Porque certamente nos hospitais não está faltando comida para aquelas pessoas que estão partindo, mas elas estão partindo. E a solução final, o desfecho final, é se elas estão em Cristo, porque a Bíblia diz que felizes são aqueles que morrem no Senhor, porque eles descansam das suas fadigas. Que você possa continuar olhando para Jesus todos os dias, sempre, porque Ele é a rocha do século. Traga à sua memória isso, o que pode te dar esperança, e a esperança nossa está no Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. Deus querido, no nome de Jesus, queremos te agradecer, porque nós aprendemos com os discípulos que é muito fácil, é muito simples, é muito comum esquecer. Esquecemos dos pães, esquecemos coisas para trás, mas nós não podemos esquecer da sua palavra. Nós não podemos esquecer de que o Senhor deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Deus, essas preocupações dos discípulos, essas inquietações que eles tinham, são as mesmas que nós temos, e às vezes nós temos outras. Deus, permita que a gente possa parar de colocar as nossas expectativas e esperanças em pessoas, mas que a gente possa colocá-las no Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é que é os médicos dos médicos.
Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Senhor da eternidade. E também o Senhor é o Senhor das nossas vidas em particular. Obrigado, Deus, porque essas inquietações dos discípulos nos despertam também. Mostra que nós somos tão limitados, mas também mostra que o Senhor sempre está disposto a ensinar com a tua voz de amor, de carinho, de compaixão, mas sempre chamando a atenção, cuidado, alerta, se preocupe. O Senhor está sempre nos orientando, Deus, e que a nossa maior preocupação seja fazer a tua vontade, e que no mais a gente possa descansar, porque a nossa casa está construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Pai, se porventura tem alguém que está ouvindo essa palavra e não entregou a sua vida ao Senhor, que o Senhor fale para que ela possa se decidir. Se tem alguém que está preocupado ou angustiado com, ó Deus, com toda essa pandemia, com as preocupações familiares, Deus, e eu sei que há pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão perderam já alguém da família, outras pessoas que estão com os seus entes queridos nos hospitais, pessoas que estão trabalhando, os médicos, as equipes de saúde. Abençoa, Senhor, fortaleça, e que elas venham, a Deus, se cuidarem, mas que possam fazer o seu melhor, e que a graça do Senhor seja sobre elas, que o teu consolo, que o teu Santo Espírito possa consolar aqueles que estão, ó Deus, sofrendo e lutados, Deus, e que essa pandemia possa passar, em nome de Jesus, que essas mortandades, ó Deus, venham cessar, e que as pessoas possam voltar à vida, ao normal, Senhor. Que a graça do Senhor seja com o ser humano, e que cada um, ó Deus, em particular, venha buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto o Senhor está perto. Assim diz a tua palavra. Pai, que a nossa semana seja uma semana abençoada, e que as nossas atitudes sejam abençoadoras para com o nosso próximo. Que o amor do Senhor, que é tão grande, e que a graça salvadora de Jesus e as consolações do teu Santo Espírito seja com o teu povo, aqui e em toda a face da terra. Esta é o nosso clamor e o nosso pedido, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Desejo a todos vocês um grande abraço. Quero dizer que tenho saudade, e muita saudade, e tenho falado com alguns, e que a graça do Senhor possa alcançar você aqui, tão próximo, em outros estados, e tão longe onde muitos estão. E você que é membro da igreja, congregado, não se esqueça de que nós somos responsáveis pela proclamação, e nós, como cibianos, da Segunda Igreja Batista, somos responsáveis pela proclamação do Evangelho em nome de Deus dessa igreja, mas também somos responsáveis pelo sustento, tá bom? Não se esqueça de contribuir, trazer seu dízimo, sua oferta, e certamente Deus vai continuar te abençoando ricamente. Um forte abraço, amo vocês, e até breve, em nome de Jesus. Amém.